da força para o atleta. Então, antigamente existia um receio em relação à força ou ao uso de meios para desenvolver a força e o aumento da massa muscular, porque se acreditava que o aumento da massa muscular, por exemplo, ou alguns tipos de treinamento poderiam deixar o atleta travado e mais lento. Hoje em dia a gente sabe que diversas modalidades fazem uso de meios para desenvolver a força desse atleta, e relembrando que a força ela se manifesta de diferentes formas. Então tem a força máxima, por exemplo, tem a força reativa, enfim. Então essa força ela é importante para o atleta. E um exercício, que é muito utilizado para o desenvolvimento da força é o agachamento, e a gente vai entender o porquê que esse exercício ele é tão utilizado. Então eu vou tentar representar aqui o agachamento, que seria o tronco, o joelho, então a gente teria aqui, por exemplo, uma representação de um agachamento, com a barra, por exemplo, e aqui a gente tem algumas articulações que participam desse movimento. Então a gente tem a articulação do quadril, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. A gente vai ter a fase descendente, que é a fase excêntrica do movimento. A gente vai ter a fase ascendente, que é a fase concêntrica do movimento. Então na fase excêntrica a gente vai ter as flexões. Então a gente tem a flexão de quadril, flexão de joelho, dorsiflexão do tornozelo. Lembrando que é um exercício realizado em cadeia cinética fechada. E na fase concêntrica a gente vai ter as extensões. Então vai ter extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar do tornozelo. A gente chama essa combinação de tripla extensão. E esse movimento combinado de extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar, que a gente chama de tripla extensão, é muito importante para modalidades esportivas que utilizam, por exemplo, o salto. Então, toda a modalidade, por exemplo, vôlei, que precisa dessa tripla extensão, e principalmente utilizando o que a gente chama de CAI, que é o ciclo alongamento e encurtamento, que aí é uma manifestação da força de forma mais rápida, usa o agachamento ou variações de exercícios que utilizam essa tripla extensão para o desenvolvimento dessa força. E o agachamento é um exercício que a gente consegue mobilizar, por exemplo, uma carga maior, pela característica do exercício, e a gente aumentando, por exemplo, a força máxima, por exemplo, através do agachamento, depois a gente consegue fazer a transferência dessa força máxima para uma força, por exemplo, uma força mais rápida. Então, por essa questão, pela característica mecânica do agachamento, ele é muito utilizado porque ele tem as extensões de quadril, extensão de joelho e flexão plantar do tornozelo. A gente chama essa combinação de extensões de tripla extensão, e essa tripla extensão ela contribui muito em atividades ou gestos que precisam dessa combinação, como por exemplo atividade que tem ali saltos envolvidos no seu gesto motor, tá bom?